quero fazer não faço, e um mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. A graça e a paz, é um prazer imenso nessa noite poder entrar no celular através dessa live. Então eu gostaria de convidar a todos vocês a chamar os seus parentes, familiares, amigos e compartilhe o link. Compartilhe com todos para que cada um de vocês possam receber um alimento verdadeiro vindo dos céus através da palavra de Deus, que vai ser muito abençoada nessa noite. Amém? Então neste momento eu gostaria de te convidar agora para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que abriu, Senhor, a porta do seu lar para que nós pudéssemos ministrar da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar a cada vida, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, a cada membro, Senhor, dessa família. Que o Senhor venha, Senhor, agir poderosamente, Pai, derramando da Tua graça, do Teu poder, que nós possamos, ó Deus, vencer todas as dificuldades, todas as adversidades e que possamos nos fortalecer neste momento tão difícil. Que a Tua palavra venha ser o nosso alimento, que a Tua palavra venha ser o nosso sustento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Calma aí, amiga, que eu tô ofertando. Ah, você tá aí!
Então, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e falar pra você ofertar também. E se você não tem o aplicativo do Mercado Pago, é só você ir aqui na descrição do vídeo que tem o link pra você. E se você quiser também, você pode usar esse QR Code aqui ou chamar esse número aqui do WhatsApp, que lá você também consegue fazer essa oferta. Qualquer dúvida, é só você deixar nos comentários. Graças a paz a todos, a gente faz parte da rede de jovens conectados em Cristo. Eu sou a Isabela. Eu sou a Letícia. E eu sou a Gabi. E nós estamos aqui hoje para te convidar aos nossos cultos presenciais que acontecem todos os domingos às 18 horas. E o endereço está aí na tela. Lembrando, venha com todas as medidas protetivas, com a sua máscara e o seu álcool em gel. E se você fez parte do grupo de risco, continue assistindo nossas lives Aqui no YouTube. aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todos os cultos online. E é isso aí. Você que é jovem, vem também! Vem! Pra restaurar. Vem! Olá, queridos, graça e paz, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta, nessa quinta-feira para ministrarmos a palavra de Deus, meditarmos mais um pouco na santa palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado por você que nos acompanha nas nossas lives aí, nas terças-feiras com o pastor Cláudio, nas quintas estou eu aqui, e aos domingos o nosso culto de celebração com o pastor Juarez Cruz, que tem sempre uma palavra de alento aos nossos corações. E você é o nosso convidado para estar conosco em uma de nossas reuniões aos domingos, para participar dos louvores, ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você lógico, que você compartilhasse os nossos vídeos nas redes sociais para que essa palavra pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. E porque o nosso único objetivo aqui na comunidade apostólica Restaurar é falar do amor de Deus, é levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, porque nós amamos ser igreja. Eu gostaria de pedir também que você nos ajudasse, efetuando a sua contribuição. Na sua telinha aparece o QR Code aí, oferte, dizime. Se você não pertence a essa igreja, não se sinta constrangido em contribuir, mas se Deus tocar em seu coração, contribua. Deus certamente tem te abençoado, não tem deixado te faltar nada. Então, uma forma de você ser agradecido a Ele por isso é sendo um contribuinte para com a sua obra. Todos os nossos recursos aqui são usados para pagamento do aluguel, IPTU, água, luz, internet e manutenção do templo, que não é pequeno, o nosso espaço aqui é muito grande, mas fique à vontade. Pois bem, na semana passada nós começamos a meditar no Salmos 103 e meditamos apenas nos primeiros 5 versos, verso de 1 a 5, aonde o salmista inicia esse salmo externando a sua alegria. Ele mostra que o seu coração está regozijando no Senhor, que a sua alma está satisfeita em Deus, e não somente pelos seus benefícios, mas principalmente por quem Deus é na sua vida.
E ele diz para a sua alma não se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. E essa também deve ser a nossa oração diária. Nunca devemos nos esquecer de que somos pecadores, carentes da graça de Deus, e por isso devemos sempre louvá-lo, sempre sermos gratos a Ele por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, por toda a sua fidelidade e por toda a sua compaixão. Nós vimos que o salmista louvou a Deus pela sua condição espiritual, mas também louvou a Deus pela sua condição material. Ele fala que o Senhor perdoa os seus pecados, cura as suas doenças, resgata-o da sepultura, renova as suas forças, mas enche de bens a sua existência. Então nós vemos o cuidado de Deus, ou o cuidado pleno de Deus, podemos dizer, pelo salmista, espiritualmente falando, mas também materialmente falando. E agora do verso 6 ao verso 19, o salmista lembra da reação de Deus diante do adultério espiritual que o povo havia cometido quando Moisés demora a descer do Monte Sinai. E esse povo então faz para si um bezerro de ouro, achando que Moisés não voltaria mais, porque Moisés era o contato do povo com Deus. Então eles disseram, vamos fazer para nós um Deus. Nós vamos adorar esse Deus. Fizeram então ali um bezerro de ouro e começaram a adorar, fazer festa. E por que nós podemos associar esse salmo a essa passagem do livro de Êxodo? Porque mesmo depois do povo ter substituído, ainda que por um curto espaço de tempo, Deus por um bezerro de ouro, Deus ainda teve misericórdia do povo. Deus ainda escreveu novamente os 10 mandamentos em outras tábuas, porque Moisés havia quebrado, quando ele desce do monte e vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou enfurecido, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Então Deus novamente escreve. E no verso 8 aqui do Salmo 103, o salmista diz, compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. E isso está lá em Deuteronômio também. Foi quando Deus teve misericórdia do povo. Então, essas palavras aqui são repetidas agora no Salmo 103, pelo salmista, no verso 8, as mesmas palavras que Deus havia dito ao povo lá em Deuteronômio, capítulo 34. Então, na semana passada, nós vimos a gratidão do salmista de uma maneira pessoal. Mas hoje nós vamos ver a gratidão de uma maneira coletiva. Porque agora Davi louva ao Senhor com todo o povo de Israel. Dos versos 7 ao verso 12, ele louva a Deus em gratidão pelo seu perdão. E dos versos 13 ao verso 18, ele louva a Deus em gratidão pelos seus cuidados com criaturas mortais, criaturas pecadoras. Vamos ver o verso 7 ao 12. Semana passada lemos do 1 ao 5. Vamos ler do 7 ao 12. Salmo 103, verso 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés,
e os seus feitos aos filhos de Israel. Isso lembra lá, então, a passagem lá do Êxodo. Não repreenderá, verso 8. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Verso 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E aí, então aqui ele fala do perdão de Deus. Que Deus não os tratou segundo os seus pecados. Agora, do verso 13 ao 19, ele vai falar, ao 18, ele vai falar do cuidado de Deus. Olha lá. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Mas espera aí, não sei se você percebeu, na semana passada nós lemos do verso 1 ao verso 5. Hoje eu li do verso 7 ao 12 e depois do 13 ao 18. Então, nós não lemos o verso 6 e o verso 19. Então, aonde fica esses dois versos? Aqui, nós temos quase que um salmo dentro de outro salmo. Sabe um quadro dentro de outro quadro? Não sei se você já viu. É um quadro, tem a sua moldura, mas dentro daquele quadro tem uma outra moldura, um outro quadro. Porque esses versos 6 e 19, eles resumem tudo. Eles falam do domínio de Deus sobre o seu povo. Um domínio fiel sobre todo o seu povo por toda a terra. Olha o verso 6. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Aí o 19, ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E agora, o miolo desse salmo vai nos explicar que domínio é esse. Vai nos explicar que justiça é essa, que fidelidade é essa de Deus para com um povo, ainda que pecador. Um Deus que protege um povo apesar de seus pecados, apesar de ser pó, apesar de sermos mortais. Agora você imagina um povo que havia sido liberto da escravidão, lá do Egito, por Deus. Pouco tempo depois já estão adorando um Deus falso. Isso se chama ingratidão. Se eu te perguntar o que esse povo merecia, o que você me responderia? O salmista responde no verso 8. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor.
Essa é a resposta do salmista para a nossa pergunta. É claro que Israel não teve mérito nenhum aqui, mas a bondade e a misericórdia de Deus são infinitas. Jeremias, no livro de Lamentações, nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então a misericórdia de Deus é infinita. E se você acha que Deus ficou ressentido com o povo por causa daquilo que eles cometeram, se enganou. Ora, pastor, mas Deus acabara de livrar o povo do cativeiro. Ele ouviu o clamor desse povo de 400 anos, o clamor de uma nação escrava. Ele fez tudo por aquela gente, ele mostrou nas 10 pragas o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é grandioso, e esse povo lhe atraiu adorando a um Deus falso. Como é que Deus agiu com esse povo no restante da caminhada, depois de ter sido substituído por um bezerro de ouro? O salmista diz como ele agiu. Olha os versos 9 e 10. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por meio de uma série de negativas, Davi reconhece o amor admirável de Deus por uma nação adúltera e pecadora. Esse Deus não foi apenas misericordioso e paciente, ele sequer ficou ressentido. Ele não ficou jogando na cara de Israel a sua culpa, seu adultério espiritual. Ele não ficou acusando sem cessar, diz o salmista, e tampouco retribuiu a Israel conforme as suas iniquidades. E agora, quando as palavras já não são suficientes para descrever todo esse amor que Deus tem por Israel, Davi usa imagens. Olha o verso 11 e 12. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você consegue imaginar a distância entre céu e terra? Olha para o céu, é infinito. Pois é. Davi faz essa comparação com o amor de Deus para com um povo pecador. E ele faz a comparação da distância que Deus criou entre nós e os nossos pecados, com a distância entre o Oriente e o Ocidente. Será que dá para nós entendermos um pouco do amor de Deus? Enxergarmos um pouquinho melhor o amor de Deus por nós pecadores? O amor de Deus é insondável, imensurável. Davi diz que Deus tem prazer em cuidar de nós, não só como pobres pecadores que somos, como também pela nossa condição de mortal. Olha os versos 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Assim como um pai, que ao ensinar o seu filho a andar, esse filho cai, tropeça, esse pai logo corre, levanta o seu filho, assim é Deus conosco. O pai não fica jogando na cara do filho, falando, você é fraco, você é pequeno, você é dependente de mim. Não, mas o pai socorre esse filho,
pega ele, levanta ele, ajuda-o e faz com que ele volte a andar, segurando-o pelas mãos, sustentando ele, porque o pai sabe, ele tropeçou, ele pode tropeçar de novo, eu vou sustentar o meu filho até ele se firmar. Assim é Deus para conosco, pobres mortais. Sabe, queridos, basta um sopro de Deus para que a nossa vida se apague. Basta que Deus esconda a sua face de nós por um instante e nós estaremos perdidos. Mas Deus não nos trata assim, diz o salmista. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, Deus tem compaixão dos que o temem. Ele sabe do que somos feitos. Ele sabe que somos fracos, que somos como a relva que floresce, mas se vai com o vento. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que não tenha conhecido o amor do Pai, do seu Pai de sangue. Talvez você tenha sido maltratado pelo seu pai e você não consiga entender isso que eu estou falando, mas eu quero te dizer, Deus é um Pai amoroso. A Bíblia diz que, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece. Deus acolhe. Então, conheça o amor de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador e você terá o direito de chamar Deus de meu Pai. Experimente o amor de Deus como Pai para contigo. E você vai ver, você vai poder experimentar isso que eu estou falando. Que o salmista disse, assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. Nos versos 17 e 18, o salmista diz, mas o amor do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O amor eterno e absoluto do Senhor, por meros mortais que somos, deve produzir em nossos corações temor. Nós não devemos temer a Deus só porque Ele é grande, justo, santo e soberano. Claro que Ele já seria merecedor de temor por tudo isso, mas o que faz o salmista temer e tremer é que Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele não consegue se imaginar ferindo a bondade de Deus. Há pessoas que fogem do pecado, que fogem de uma vida imoral por temerem o juízo de Deus. Mas há outras pessoas que temem a Deus por uma razão mais nobre e mais piedosa, que é por enxergarem o quanto o pecado pode arruinar as coisas mais queridas e amáveis da nossa vida. Não é pelo que eu vou receber de Deus, da sua mão de juízo, mas é o que eu vou perder do amor de Deus e da sua bondade ao desobedecê-lo. Eu não posso fugir do pecado por medo de ser castigado por Deus, mas eu devo fugir do pecado porque eu sei que esse pecado irá me separar dos benefícios do Senhor nessa vida e me faz correr o risco de perder a minha salvação, que custou o preço de sangue. E tem mais. Não é só a minha sobrevivência espiritual que está em jogo aqui, mas é o futuro da igreja. Olha o que o salmista diz. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua retidão sobre os filhos dos filhos.
Quando nós nos esquecemos das bênçãos de Deus, o futuro da igreja corre risco. Porque quando uma geração deixa de louvar a Deus, a próxima geração não vai se importar em fazê-lo. Quando uma geração esquece de narrar os grandes feitos de Deus, da sua bondade, da sua compaixão, à próxima geração, essa geração não vai seguir os caminhos de Deus. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 4 ao versículo 7, Deus foi enfático ao dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha, Deus continua falando aqui. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus falando para o povo. Fale das maravilhas do Senhor aos seus filhos em todos os momentos. Quando vocês estiverem andando, quando vocês estiverem sentados para comer, quando você for deitar, quando você se levantar, fale das maravilhas de Deus aos seus filhos. O que será que nós temos ensinado aos nossos filhos? Nós temos visto uma grande preocupação do nosso pastor presidente, pastor Juarez Cruz, em ensinar os princípios bíblicos aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. O pastor tem feito reunião com esses jovens e adolescentes para meditarem na palavra de Deus, e isso está em concordância com a palavra de Deus, porque se eles não aprenderem conosco, eles irão aprender de maneira errônea e com pessoas influenciadoras, mas que são malignas. Então, a palavra de Deus manda que nós compartilhemos com os nossos filhos, com os nossos jovens, os feitos do Senhor, os grandes feitos, as maravilhas de Deus para com o seu povo, para que eles nunca se esqueçam. Nós não devemos esquecer, eles também não podem se esquecer das bênçãos do Senhor. E agora, encerrando esse salmo, o salmista, que já havia sido grato pessoalmente, que já havia conclamado Israel a ser grato, agora ele conclama toda a criação nos céus e na terra a louvarem e glorificarem ao grande Deus em gratidão. Olha os versos 20 a 22. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele conclama a todo Israel, toda a criação nos céus e na terra, mas encerra o salmo assinando embaixo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, nós temos o compromisso de louvar a Deus em gratidão em todos os seus momentos. E vale a pena frisar que nós nunca estaremos sozinhos nesse louvor, mas os anjos e toda a criação estarão louvando juntamente conosco.
Agora, se o salmista tinha razão para ser grato a Deus juntamente com Israel e com toda a criação, imagine eu e você. Sim, porque nós conhecemos a dimensão da bondade e da compaixão de Deus que nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, conheceu. Jesus deixou o seu lar de glória para morrer na cruz por amor a pobres pecadores como eu e você. Ele nos resgatou do pecado com o seu sangue. Então, deixemos de lado toda reclamação. Deixemos de lado todo descontentamento, toda ingratidão. E louvemos ao Senhor nosso Deus, um Deus que não se cansa de nos abençoar. Um Deus que não se cansa de cuidar de nós, que não se cansa de provar o seu amor por nós pecadores, desde o Calvário até hoje. João disse que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nós possamos ter um coração grato a Deus. Fazer da nossa vida uma vida de gratidão a Deus. Quanto mais gratos nós formos, mais saúde teremos. Porque sentiremos menos falta das coisas. Como assim, pastor? Se você sabe agradecer pelo carro usado que você tem, você não ficará ansioso por ter um carro novo e não vai entrar em uma dívida com um carnê de 60 folhas, de 60 meses para pagar. E isso mais tarde vai tirar o seu sono, tirando também a sua saúde. Se você é agradecido a Deus pelo esposo, pela esposa que você tem, você não vai ficar cobiçando outra pessoa, você não cairá em tentação. E isso nós podemos dizer em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. Se você sabe ser agradecido a Deus pelo que já tem, além de ter uma vida espiritual sadia, você também terá uma mente sadia e um corpo sadio. Porque o que alimenta a ansiedade do ser humano é olhar para a frente e ficar observando o que está lhe faltando. Mas aquele que tem um coração grato, ele olha para trás e agradece a Deus pelo que ele já tem. E isso, além de agradar o coração de Deus, ainda nos traz saúde espiritual, física e mental. Vamos ser gratos a Deus? Agradeça ao Senhor ao acordar, agradeça ao se deitar, agradeça no café, no almoço, na janta. Agradeça pelo que você já tem, mesmo que você ache que isso não seja o suficiente, mas saiba agradecer. Agradeça também sempre pelo seu bem maior, que é a salvação da sua alma. Jesus, em um de seus sermões, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 28 a 33, Jesus disse: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe. Busquem, pois,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, queridos? Vamos ser gratos a Deus? Eu encerro essa série de ministração sobre gratidão. Que pena, é tão gostoso falar sobre esse assunto. Na semana que vem estaremos falando sobre outro assunto. Mas que isso não fique somente em palavras, mas que nós possamos ser agradecidos a Deus na prática, com atitudes, com ações. Vamos agir sendo grato a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem, que as demais coisas Ele acrescentará a você. Eu quero orar agora por você, pela sua casa, pela sua família. E quero que você ore comigo. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. Vamos orar ligados agora. E Deus, nosso Pai, que está no céu, estará ouvindo a nossa oração e estará nos respondendo. Oremos. Pai, estamos encerrando essa ministração, Senhor, sendo agradecido a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e pela Tua compaixão. Te agradecendo, Senhor, ao direito que o Senhor nos deu de chamá-lo de meu Pai. Pois o Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar assim. Ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estais no céu. Então, papai querido, eu oro agora por essa família que está me assistindo pela internet. Eu oro, Senhor, por cada membro desta família, Deus, te pedindo a tua bênção sobre eles, pedindo o teu socorro, Senhor, sobre a vida espiritual, sobre a vida financeira, sobre a vida conjugal, familiar, sobre a vida profissional. Meu Deus, entra, Senhor, com teu amparo, com teu socorro, meu Deus. Cuida, Senhor, desse teu filho e dessa tua filha, meu Deus. Abre, Senhor, portas de emprego. Abre portas, ó Pai, em todas as áreas da vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã. Entra, Senhor, com saúde, Senhor, no corpo, saúde na alma, Senhor, na mente, meu Deus. Cura, Senhor querido, as enfermidades que está afligindo esse teu filho e essa tua filha, meu Deus. Meu Pai, e ensina-nos a sermos mais gratos a Ti, Senhor. A sermos agradecidos a Ti, Senhor. Dai-nos um coração grato, Senhor. Um coração, Senhor, cheio de gratidão, como o salmista tinha, Senhor. Meu Deus, faz-nos como o salmista, Senhor. Faz-nos, Senhor querido, agradecidos a Ti, que nós possamos Te louvar em todos os momentos da nossa vida, Senhor. E que nós possamos ensinar isso, Senhor, aos nossos filhos, Senhor, a Te louvarem, a serem gratos a Ti, Senhor. Pai, nós encerramos, Senhor querido, essa série de ministração, Pai, sendo agradecido a Ti, porque Tu és um Deus que cuida de nós, que se compadece dos Seus filhos. Muito obrigado. E se você crê assim comigo, diga graças a Deus. Amém. Querido, muito obrigado por ter me suportado esses minutos aí. E na semana que vem estaremos de volta com outro assunto. Não perca as terças-feiras, Pastor Cláudio Brito. Olha, Pastor Cláudio é um excelente teólogo e ele tem palavras mesmo, olha, é só você assistindo para poder entender o que eu quero dizer. E aos domingos também o nosso pastor Juarez também com excelentes palavras. Pastor Juarez tem nos alimentado com a palavra de Deus ali aos domingos. Também, olha, palavras que têm nos despertado, têm nos trazido alento. Então, não perca nenhuma das nossas lives. E se você pode, seja um contribuinte nesta obra.
A nossa intenção, ou o nosso objetivo aqui, é somente falar do amor de Deus. Porque nós, da Comunidade Apostólica Restaurar, amamos ser igreja. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração, desse seu amigo, pastor Jason Cabral. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tchau.